Então, vou chamar nossa próxima palestrante, que é a professora doutora Ana Lúcia Saad, que vai falar sobre a migração do AutoCAD para o Revit. Boa tarde, pessoal. Bom, pessoal, então eu vou falar um pouquinho sobre a migração do AutoCAD para o Revit, tá? A gente tem que falar um pouquinho sobre o BIM, porque o Revit é um software da plataforma BIM, tá? O BIM chegou no Brasil no ano 2000, mais ou menos. Mas se a gente comparar com Estados Unidos e com a Europa, a gente percebe que a propagação aqui no país ela tem sido lenta. Tem muitas barreiras que têm que ser transpostas para que o BIM possa ser utilizado como ferramenta de trabalho ao invés do CAD. Alguns órgãos governamentais, associado a algumas associações da iniciativa privada, se uniram para traçar algumas estratégias para disseminar o uso no Brasil. Essa iniciativa ela é recente, ela data de mais ou menos 2016, 2017 para cá. Foram efetivadas várias ações, entre essas ações, criação de organizações, seminários, cursos, debates, mas o que a gente pode citar são principalmente alguns decretos federais. O primeiro deles de 2018, ainda no governo Temer, os dois seguintes já no governo Bolsonaro, de 2019 e 2020. Eles estão listados aí na tela, para quem tiver interesse em pesquisar, mas daí vocês vão me dizer qual que é a importância desses decretos, por que esses decretos são importantes? Em primeiro lugar, porque eles dispõem de uma política nacional para a disseminação do BIM no país. E, em particular, esse último decreto que está listado aí, ele regulamenta e indica a obrigatoriedade de contratação de obras e serviços de engenharia para serem realizados na plataforma BIM. Esse último decreto, ele indica que essa implementação do BIM no Brasil, nos projetos, deve ser feito em 3 fases, sendo que a primeira fase começa a valer a partir de janeiro de 2021. Com isso, a gente acredita que se tem um avanço na direção da implantação do BIM, da estruturação do BIM no país, e mais escritórios de engenharia, construtoras, incorporadoras passem a utilizar o BIM na sua rotina de trabalho. Então, essa pesquisa que eu fiz, ela foi proposta considerando esse cenário, né? Então, o intuito foi estudar como proceder na migração do BIM para o Revit. Como eu disse, o Revit é um dos softwares da plataforma BIM específico para a criação de modelos paramétricos 3D. Quando a gente fala em migrar do AutoCAD para o Revit, não é apenas a gente pensar que vai abrir um desenho com extensão DWG no Revit, até porque isso não vai acontecer. Esses softwares, embora sejam da mesma fabricante, da Autodesk, da mesma desenvolvedora, eles não se conversam plenamente. Pouca coisa se aproveita das construções bidimensionais realizadas no CAD. Apenas algumas marcações, alguns limites, alguns tamanhos podem ser utilizados como base para a criação do modelo paramétrico 3D. O que, conforme eu estava pesquisando, o meu intuito principal, o meu objetivo inicial era traçar algumas rotinas para que o usuário de Revit, né, pudesse adotar quando fosse abrir esses desenhos. Mas daí o que eu percebi, o que era mais importante para que se tivesse êxito nessa migração do AutoCAD para o Revit, é que se compreendesse o processo integral de trabalho. A hora que você compreende esse processo integral, você consegue fazer uma migração sem grandes traumas. Então, é nesse sentido também, e até porque a gente só tem 10 minutos nessa apresentação, que eu trago alguns conceitos básicos mais importantes que subsidiam essa migração.
Então, a primeira coisa que a gente deve entender, o que é o BIM? O BIM não é um software. O BIM é uma plataforma de trabalho e comunicação para concepção e desenvolvimento de projetos, planejamento da construção, operação e demolição de edifícios. Se a gente observar a figura aqui do lado, a gente pode, é um esquema do BIM no ciclo de vida das edificações. Aqui na parte de cima a gente pode ver que o BIM, ele começa a trabalhar, a gente pode começar a utilizar o BIM desde a programação daquela obra, daquele projeto, na concepção, na análise, na documentação, fabricação, simulações, na construção, no comissionamento, na operação, até chegar na demolição e reuso. Para que aconteça a migração, a gente precisa entender que a migração do processo tradicional de projeto, utilizando sistemas CAD como ferramenta de trabalho para a plataforma BIM, a gente precisa compreender que, além do processo de projeto, o conceito de projeto vai sofrer algumas alterações, tá? A gente deixa de falar simplesmente em projeto e a gente passa a falar em projeto de construção virtual. Através da integração multidisciplinar, e esse é um processo multidisciplinar, todas as disciplinas devem conversar entre si, os dados de projetos são compartilhados para a criação de modelos tridimensionais paramétricos, que incorporam também informações sobre a organização, associação das equipes de projeto, construção e operação e processos de trabalho. Sendo assim, o modelo não é um simples desenho, o modelo é um banco de dados que contém todas as propriedades dos elementos que o compõem, sejam eles os materiais, características e propriedades técnicas, códigos de produtos e serviços, parâmetros definidores de quantidade e custos. Então, aqui do lado, a gente pode ver o uso do BIM em projetos, tá? Então, a gente vai usar na concepção, na documentação, visualização, compatibilização de projetos das diferentes áreas, revisão do projeto, análise de eficiência energética, análise de critérios de sustentabilidade, de engenharia e extração de quantitativos. É muito importante a gente destacar que quando a gente utiliza o BIM, desde os estudos preliminares já são gerados os modelos paramétricos 3D. E a partir desses modelos paramétricos 3D é que são extraídas as peças gráficas, os desenhos bidimensionais. Ao longo do desenvolvimento do projeto, são acrescidas as informações ao modelo, que ganha complexidade e maior nível de informações e detalhamento com o passar do tempo. Quando a gente vai comparar o processo de desenvolvimento de trabalho em sistemas CAD com a plataforma BIM, e aqui está sendo considerada a variação da capacidade de influenciar os custos e a qualidade do empreendimento no decorrer das diversas formas de projeto, a gente pode analisar esse gráfico, tá? Esse gráfico aqui do lado. Essa primeira parte do gráfico aqui em azul corresponde à parte antes do início das obras, tá? Então, aqui nós temos as fases de desenvolvimento de projeto antes do início das obras. A fase em rosa é após o início das obras. Então, voltando aqui para esse começo, em azul, aqui a gente tem as grandezas, onde a gente tem oportunidades para obtenção de redução de custos
nessa fase e aonde a gente também deve definir as racionalizações. É nessa fase de desenvolvimento do projeto que a gente deve ter foco nos esforços de atividades de concepção, de pesquisa e de desenvolvimento de sistemas, assim como soluções construtivas e de engenharia. Aqui na parte rosa do gráfico foi o que eu falei, quando as obras já estão inicializadas. A maioria das especificações e decisões sobre os métodos construtivos a serem utilizados já deveria ter sido tomada, tá? Aqui é nossos esforços em se tratando de desenvolvimento de projeto, vai estar na gestão de suprimento de materiais e recursos logísticos. Se a gente observar a linha 3 aqui do gráfico, corresponde ao desenvolvimento do trabalho utilizando o CAD, tá? A produção dos desenhos se dá concomitantemente, a maior parte de produção dos desenhos e compatibilização de projetos se dá concomitantemente ao processo da obra iniciada. A linha 4 diz respeito ao projeto sendo desenvolvido com o BIM. Então, a gente vê que a maior parte do tempo gasto no projeto de desenvolvimento no BIM é na parte de desenvolvimento do projeto, projeto básico, projeto executivo, início da licitação e contratação dos serviços. Daí, voltando aqui para o que a gente está escrito aqui, a nossa linha 1, a gente vê que a gente tem maior capacidade para impactar os custos aqui nessa região da linha 1, tá? E quanto mais adiantado está o desenvolvimento do projeto, mais altos são os custos de alteração. E só para finalizar, para falar um pouquinho sobre o que são os modelos tridimensionais gerados no Revit, muita gente fala, mas no CAD a gente também faz modelo 3D. Qual que é a diferença? É muito diferente os modelos que são gerados no Revit daqueles gerados no CAD. Porque, primeiro, eles têm todos os parâmetros técnicos e dados de projetos associados. Eles viabilizam as simulações e análises de interferência desde as fases iniciais de projeto. A gente minimiza erros e problemas na obra, porque o modelo já está pronto quando a gente inicia a obra. A coordenação de informações durante todo o ciclo de projeto e principalmente durante as fases iniciais é a maior das vantagens no uso do conceito de projeto de construção virtual. A prevenção e a correção de problemas e erros são efetivadas antes da obra ser iniciada, diminuindo os custos de execução, os desperdícios e mantendo os cronogramas conforme previsto em projeto, conforme eu mostrei naquele gráfico anterior para vocês. O modelo é elaborado a partir de uma construção virtual, permite que as interferências entre os elementos de disciplinas distintas sejam prontamente localizadas e as soluções a serem adotadas tenham suas execuções otimizadas. Aqui a gente tem um fragmento de um modelo, então vocês podem ver o modelo completo aqui, né, desse fragmento, obviamente, e deste modelo a gente extrai as plantas, no exemplo de arquitetura, das instalações hidrossanitárias e aqui de ar-condicionado. Foi bem rapidinho aqui o que eu tinha para falar para vocês, até porque o tempo é muito exíguo, mas eu fico à disposição para qualquer dúvida e qualquer pergunta que se faça. Cumpri meu tempo, Tati.